Amada ovelha de Jesus Cristo, a paz do Senhor. Até que seja afastado aquele que agora o detém. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nos versículos 6 e 7, afirma que tem alguém que detém o avanço da iniquidade. O que o detém é o tempo da graça, o tempo do ministério do Espírito Santo. Enfim, o tempo da igreja do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 16 ao 18, Jesus afirmou que as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja. Nessa passagem que citei, também relata sobre a pedra que edifica a igreja do Senhor. E essa pedra é a afirmação de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja do Senhor Jesus começou a crescer. E cresceu em números, graça e no poder do Espírito Santo. Como está registrado no livro de Atos, capítulo 4, dos versículos 32 ao 35, e no capítulo 5, dos versículos 12 ao 16. Esse crescimento foi se expandindo, não apenas no Oriente Médio, mas no mundo todo. Isso aconteceu até o ano de 312 depois de Cristo. No início do século III, o imperador Constantino impôs o cristianismo como a religião oficial de todo o Império Romano. Neste mesmo cenário histórico, realizou-se o primeiro concílio, onde a cada concílio eram introduzidos crenças, leis, dogmas que iam afastando cada vez mais o foco da pedra que Deus revelou a Pedro sobre quem é Jesus. Com isso, as manifestações públicas e coletivas da presença do Espírito Santo foram ficando cada vez mais raras. A verdade para a qual o Espírito Santo ia conduzindo a igreja do Senhor foi ficando cada vez mais obscurecida e dando lugar a enganos, mentiras e trevas, ao ponto da história da humanidade descrever sobre a Idade Média, também conhecido como Idade das Trevas. Isso foi entre o século IV ao século XVI. Alguns estudiosos dizem que a existência da fé genuína teria acabado totalmente. Outros creem que alguns grupos permaneceram fiéis à pedra fundamental, à pedra angular. Continuaram a caminhar na luz da verdade, sendo que um deles seria os denominados sabatistas, onde creem ser os precursores da denominação batista. Mas, mesmo que não existisse grupos significativos fazendo a representação genuína, individualmente ou em pequenos grupos, sempre teriam os que detêm a obra da iniquidade, pois Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria com a igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas, como o próprio Jesus falou, ali em Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali estará estabelecido a unidade, a comunhão da igreja. Mas como poderia diminuir ou sumir uma ideia, um movimento conduzido, protegido e alimentado pelo Espírito Santo, sendo que vinha há quase 300 anos crescendo em número, santidade e no poder de Deus?
antes de responder, vou fazer duas observações. Primeiro, é que no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito que o Pai disse que o povo é destruído por falta de conhecimento da existência dele. E no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, não, capítulo 22, versículo 29, Jesus disse que erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Dentro desse ponto de vista, eu tenho o segundo raciocínio que eu gostaria de levar para vocês. Jesus mesmo disse que não pôde realizar toda a obra que poderia ter realizado pelo fato do próprio povo impedir. E isso aconteceu em várias ocasiões, mas principalmente a relatada na cidade de Gadara e também a relatada em sua terra natal, a cidade de Nazaré. Respondendo, isso aí foi no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 34. E também em Mateus, capítulo 13, versículo 58. Agora sim, respondendo a pergunta que fiz, eu afirmo que nos meados do século III, ao início do século XVI, as pessoas, individual ou coletivamente, aceitaram essas distorções. E com o passar do tempo, a verdade ia se tornando mentira e a mentira ia se tornando verdade. E o afastamento da verdade ia crescendo e intensificando. E como Jesus não pôde fazer toda a obra que poderia ter realizado por respeitar o livre-arbítrio das pessoas, o Espírito Santo também não pôde pelo mesmo motivo. E foi ficando afastado sua manifestação até dar a impressão da não existência de Deus. Pelo fato de não ter evidências da sua presença. Para entendermos melhor o que estava por vir na história da caminhada da Igreja do Senhor, fiz umas pesquisas na internet. Então vou relatar de forma cronológica. Em 1522, Martinho Lutero, juntamente com outros no mundo inteiro que estavam se levantando contra as trevas, se opuseram a essa trajetória e começaram a trazer luz da verdade através da palavra de Deus. Aí a Igreja do Senhor Jesus voltou a crescer. E por quase 400 anos foi crescendo e se firmando na verdade, mas usando como base apenas a leitura da palavra de Deus, o poder de Deus manifesto através dessa leitura. E Jesus mesmo disse que não apenas nas Escrituras, mas como o poder de Deus no todo deve ser conhecido. Somente em 1901 começou-se a ter reflexões sobre a manifestação do Espírito Santo, como era com os primeiros cristãos. Em 1906, no país de Gales, começou-se a deixar que o Espírito Santo se manifestasse publicamente, mas principalmente nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, na cidade de Los Angeles, especificamente em uma rua chamada Azusa, que neste mesmo ano começou a ressurgir o tipo de igreja como a primitiva, onde se tornava comum as manifestações públicas do poder de Deus. Isso aconteceu nesse endereço de uma forma intensa até 1913. A essas alturas, esse fenômeno já tinha se espalhado no mundo afora. Vários grupos espalhados no mundo todo se intitularam Igreja Assembleia de Deus. Outros grupos surgiram já com essa denominação.
como fruto da influência de missionários que estavam dentro desse pensamento, como foi no caso do Brasil, com a chegada de 2 missionários que faziam parte da Igreja Batista nos Estados Unidos, onde deixaram essa denominação por causa da visão pentecostal e vieram para o Brasil, entrando pelo estado do Pará e iniciando a Assembleia de Deus no Brasil. Somente em 1988, essas diversidades de agrupamentos espalhados em vários países se oficializaram com a denominação Assembleia de Deus Mundial. Mas antes dos acontecimentos da Rua Azusa, já existiam denominações diversas que não tinham nada a ver com as Assembleias de Deus, sendo algumas conhecidas até hoje no meio evangélico, como a Batista, a Metodista e a Presbiteriana. Com o mover do Espírito Santo progredindo, essas diversas denominações e outras que surgiram depois também passaram aos poucos a dar liberdade de conhecimento e manifestação pública do poder de Deus, e não deixando apenas com as denominações pentecostais. Como se vê, mesmo quando se pensava que a genuína Igreja do Senhor havia acabado, ela sempre esteve presente, resistindo o império da iniquidade. Mas, como nós vimos, Paulo já tinha alertado aos primeiros cristãos que a Igreja de Jesus vai sair do mundo. Não pelo fato do império das trevas prevalecer, mas como propósito do Senhor. Irá acabar esse tempo da graça, ou o tempo do ministrar do Espírito Santo através da Igreja. Isso acontecerá para que seja dado o início da operação da força do iníquo, onde somente depois de um tempo Jesus voltará para estabelecer seu reinado milenar aqui na terra, começando por Jerusalém, onde os cristãos estarão com ele nesta volta. Para isso, a igreja deverá sair de cena para voltar com Cristo. No momento em que o que detém o iníquo sair, iniciará um tempo sombrio, maior que os tempos antes de Jesus, quando ninguém impedia ou expulsava as forças das trevas. Tempos sombrios maiores que as trevas da Idade Média. Serão tempos terríveis, jamais visto na história da humanidade. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus está às portas para retirar por breve tempo aquela que resiste o poder das trevas, a sua igreja. Nessa passagem do ano e nos demais dias que o Senhor nos der no próximo ano, venha conosco, daí de onde você está, a orarmos pedindo para que Jesus venha buscar a sua igreja em 2022. Também eu lhe peço, acesse no YouTube nossos 2 canais que têm o mesmo endereço, Ministério Batista Apostólico, toque o chofar e veja vários estudos que Deus me deu a respeito da volta de Jesus. Até a próxima, aqui ou na glória com Jesus.